Estamos de volta com Bate-Papo Esportivo na sua TV Horizonte. Continuamos aqui conversando com Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético. Então vamos lá, pessoal. Quem vai na pergunta dessa vez aí? Abre aí, Guilherme. No último bloco, Galo, a gente terminou conversando sobre alguns jogadores que podem sair. Você citou a situação do Roger Bernardo. E um desses atletas que não estava sendo... estava muito criticado pela torcida, foi aproveitado até no jogo contra o Ferroviário, o Felipe Santana. O Atlético divulgou que a rescisão com ele foi amigável, mas houve... o Atlético precisou despender algum dinheiro para fazer o acerto com o Felipe Santana, ou foi um acerto que não onerou os caixas do Atlético? E esses futuros acertos também que o Atlético busca com esses outros jogadores, pode também fazer com que o Atlético tenha que mexer no seu caixa para liberar esses atletas? Todos esses que foram liberados, emprestados, Yuri, o zagueiro do Vasco, Eraso, todos esses, o Felipe Santana, nós fizemos uma economia muito grande para esse ano. Uma economia muito grande mesmo. Então a gente está ainda nessa toada justamente porque isso faz parte do nosso equilíbrio financeiro. Mas até agora foi muito bom, não está onerando, pelo contrário, está diminuindo bastante a nossa carga desse fluxo de caixa. É claro que é evidente quando você faz um acordo, você paga alguma coisa à vista para o atleta para ele ter uma possibilidade de saída, né? Mas para nós, em médio prazo até o final do ano, a economia é grande. Falando de saída, existe ainda possibilidade de sair de mais jogadores? Aí vou te citar 3 nomes. Mancini diz que teve uma situação de uma procura do Curitiba. O Arouca, Vasco, e Samuel Xavier, Ceará. Procede essas três procuras? Esse tipo de procura acontece em todo momento dos nossos atletas, né? De outros atletas também que estão no grupo hoje. E a gente vai conversando e dentro do possível do nosso planejamento, discuto bastante com o Thiago qual é a condição, principalmente nos preocupa muito o segundo semestre. Vai ser um semestre pior, mais duro do que esse agora. Então a gente está com bastante equilíbrio vendo as possibilidades e até conversando com o representante do atleta, com o próprio atleta, para ver qual que é o sentimento dele em relação a essas negociações. Mas elas, semanalmente, acontece isso. Porque o Atlético trouxe, né, um lateral direito, o Emerson, que é de seleção de base, você acabou de falar que ele tem um futuro promissor, para ser um menino novo, renovou com o Patrick agora. E a gente percebe que o Samuel Xavier vem perdendo espaço nesse time do Atlético. O jogador quer permanecer em Belo Horizonte, você acha que ele ainda pode dar prestar serviço ao Atlético? É mais um atleta que a gente tem conversado bastante, é um ótimo profissional, um cara querido dentro do grupo, sabe? E essas situações, quando acontecem, a gente procura o atleta, o agente, converso bastante com o Thiago e isso está sendo uma situação que a gente está definindo agora, nesse momento, em função do segundo semestre, né? A gente tem um grupo enxuto, porém equilibrado. Então, essa conversa ela acontece semanalmente. Agora, dentro dessa questão de grande economia que você falou que conseguiram fazer com a liberação de algum desses atletas e outros que ainda podem acontecer, você está falando muito a respeito do segundo semestre, que realmente vai ser mais difícil porque não tem um campeonato mineiro que, teoricamente, é mais acessível. O Atlético tem condição de fazer contratações maiores, de maior porte para o segundo semestre ou a ideia é manter o perfil de contratação que foi feito até aqui? Nós entendemos que o perfil de contratação que foi feito até agora foi bom. Nós estamos na média dos 12 maiores clubes do Brasil, tirando o Vasco da Gama, que é uma exceção, porque nós já tínhamos jogadores de boa qualidade aqui, como Otero, Casares, Fábio Santos, o Léo, o Adilson, enfim, o Elias. Mas a ideia assim, é continuar com o pensamento, com o equilíbrio, aguardando as oportunidades do mercado, mas pensando em grandes contratações. Agora, dentro ainda dessa questão, na semana passada a gente conversou na 98, a gente perguntou a respeito da contratação de um meia, de um camisa 10, que o torcedor do Atlético pergunta muito, você deu uma engasgada umas 3 vezes, quase falou. Já dá para falar pelo menos que ele vem do Uruguai ou ainda não? Não, ainda não dá para falar. Se no telefone foi difícil, amigo, pessoalmente fica mais. Né? Mas falta o quê? Comprar passagem, assinar um contrato? Não, na verdade, qualquer atleta que você contrate fora do Brasil só pode ir a partir de 20 de junho, né? Quando abre a janela. Então estamos tendo bastante equilíbrio, calma, para tentar fazer uma boa contratação no momento certo. Ou talvez até aqui, dentro do país mesmo. Dá para esperar uma promoção boa ainda. Ô Galo, você falou aí que do Atlético está na média dos outros grandes em termos de contratação, de reforço. Você não acha que o Atlético tinha que estar acima da média? Porque o Atlético não conseguiu nem Libertadores ano passado. Ele foi o 10º lugar do Campeonato Brasileiro, então ele ficou muito abaixo dos outros grandes. Para se igualar esse ano, não tinha que estar pelo menos acima da média desses outros? Não, na verdade nós somos questionados por estar abaixo da média. O que eu trouxe para vocês é
é uma situação absolutamente normal, de escolhas. E é jogar ou não jogar, isso é uma questão do treinador. Eu estou falando que é uma média, nós fizemos, eu acho, 9 jogadores já, 9 ou 10 atletas, se não me engano, com o Kelvin também que veio para a base, mas é um atleta para o profissional, pela capacidade que ele tem. Estão dando um pouquinho mais de trabalho físico para ele e de jogos na base também, para ele poder ganhar. Então, quer dizer, nós estamos absolutamente na média, querendo fazer grandes contratações, porém, sem a possibilidade financeira. O Atlético deu sorte no caso do Adilson? Se nós tivéssemos uma possibilidade financeira grande, talvez nós estivéssemos acima da média. Esse é o que a gente busca, mas não para esse ano, talvez para o ano que vem ou para o terceiro do Sérgio. Desculpa ter te atrapalhado. O Atlético deu sorte na situação do Adilson. O Adilson era um jogador que estava na vitrine. E aí você até citou aí que o Arouca se viu de sombra, cresceu o futebol do Adilson, mas teve uma pitada de sorte, ele estava para sair, o Oswaldo não queria contar com ele? Eu vou até te interromper um pouco, só para poder pimentar um pouco isso. Ontem a gente esteve lá conversando com o Adilson, nós vamos colocar essa entrevista semana que vem, e ele citou que ele teve uma conversa franca com o Oswaldo e que o Oswaldo falou que ele tinha outros jogadores na frente dele. E que ele teria que aguardar a oportunidade e que falou-se muito na saída dele, mas que ele, em momento algum, queria sair do Atlético. É por aí? Essa é a verdade. E eu acho que não foi sorte, eu acho que foi mérito 150% do Adilson. O mérito foi todo... A sorte que eu disse, ele mostrou não ter chegado a um clube num momento, não, eu quero ele, vou pagar aqui. Não é fácil também, porque às vezes os clubes também passam por situações difíceis e não tem a possibilidade de ter um fluxo de caixa, às vezes, para pagar salários um pouco maiores. Mas ele foi um cara que eu vou te falar, foi um grande aprendizado para nós todos. Ele foi homem na acepção da palavra mesmo, lutou, brigou pelo seu espaço, correu atrás, falou para a gente que ia achar esse espaço e surpreendeu a todos nós, o mérito é todo dele. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia para participar com a gente, com mais participação do pessoal de casa, mas antes de chamar a Ana Cláudia, eu tenho uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No CROT, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Então vamos lá, Ana Cláudia. Vamos colocar a participação do pessoal de casa aí, Ana. Vamos lá enviar mais abraços para as milhares de participações hoje aqui. Abraço para Kleber Júnior, Samuel Barros de Contagem, Rodrigo Garcia de Taberito, Marcelo Cunha, Gleison de Itaúna, Brite do Camargos, Felisbino do bairro Novo Horizonte, Fábio Inácio, Marcelo Inocêncio de Contagem, Rodrigo de Félixlândia e Varley Charles do Bom Jesus. Mais uma pergunta para o Galo, agora quem faz é o Henrique. Ele comentou aqui que a diretoria, em todas as entrevistas, banca o Thiago Largue no cargo. Por que, então, foi atrás do Felipão, como ele mesmo citou em entrevista recente? Inicialmente, quando a gente teve a saída do Oswaldo, nós procuramos 3 treinadores. Após isso, nós bancamos o Thiago Largue. Quais treinadores? Eu prefiro não falar porque... Felipão, Cuca? O Cuca, efetivamente, o Cuca todo mundo sabia, desde o primeiro momento, eu falei com ele, mandei mensagem, falei com o seu representante, desde do próximo dia após a saída do Oswaldo, né? Os outros... Eu prefiro guardar, deixar que as notícias aconteçam. Abel e o... Abel ficaram pelo caminho e eu acho que a gente tomou uma decisão acertada, acho que o time está jogando bem e a gente confia bastante no Thiago. Agora, quanto ao Cuca, nas redes sociais, então a gente quer ouvir de você. Dizem que o Cuca colocou que se o atleta tivesse ido pessoalmente procurá-lo, ele teria aceitado. Que o contato foi por telefone, foi pelo empresário, que o Atlético não o procurou pessoalmente. Que pelo histórico que ele tem com o Atlético, ele teria acabado se convencendo se fosse pessoalmente. Como foi essa coisa com ele? Isso não é verdade. Então isso aí deve ser alguma coisa de internet, conversei com o Cuca, eu joguei com o Cuca, eu sou amigo pessoal dele, da família dele. Então, quer dizer, nós conversamos com o agente dele e realmente tive uma conversa longa com ele. Foi só a questão da possibilidade da Copa do Mundo, que era uma coisa que ele já tinha marcado, não tinha como voltar atrás. Até conversamos sobre ele voltar atrás em relação a isso, ou ter uma liberação, até porque nós vamos ter uma parada agora na Copa, né? Poder pelo menos ficar metade, enfim, criar oportunidades para que ele viesse.
Isso aí é uma coisa que às vezes é conversa aqui atravessada. Agora, vamos colocar aqui, ele colocou para você que tem essa negativação pela situação da Copa. Se o trabalho do Thiago não for de acordo com o que se espera até a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, o Cuca deixou em aberto uma possibilidade de uma conversa para poder vir ao Atlético depois da Copa do Mundo? Não tivemos essa conversa, não deixamos nada em aberto. Hoje o nosso foco, nós somos otimistas, né? Que a coisa siga da maneira que está com o Thiago, estou muito feliz com ele. Sim, mas ele estaria liberado para qualquer clube após a Copa do Mundo, pelo menos colocou. Ele me falou no telefone que pós-Copa do Mundo ele iria trabalhar. Sim. Mas nós não tivemos nenhuma conversa, vamos conversar depois da Copa do Mundo, eu te ligo depois da Copa do Mundo, zero. Nós não conversamos sobre isso. Então hoje a gente pode dizer que o técnico e tirar a palavra interino antes do nome do Thiago Largue é dessa forma? Interino é de vocês. Para nós hoje ele é o nosso treinador. Do presidente. Do presidente. Não, a interinidade dele passa por todos os treinadores do Brasil. Nós não temos a necessidade de fazer essa efetivação dele. Nós não temos essa necessidade. Primeiro, se ele tivesse numa situação desconfortável, nós sentaríamos e conversaríamos sobre isso. Ele está extremamente confortável nessa situação. Ele também entende que é uma grande oportunidade na vida dele. E a gente também entende que essa possibilidade dele estar sendo um funcionário do clube, estar sendo bem aceito, respeitando bastante o que está acontecendo, as coisas acontecendo de uma maneira positiva, porque o dia a dia fala muito, né? O dia a dia dele de trabalho é muito bom, a equipe de trabalho é boa. Então a gente não tem essa... Lá dentro do clube a gente não cita essa questão mesmo de... Interinidade. Não. Bom... Conversa tá boa, mas tem mais um bloco ainda, tem que chamar o último intervalo e antes disso, mais um recadinho aí para você que se preocupa com o seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para o nosso último intervalo e voltamos conversando ainda com Alexandre Galo, diretor de futebol do Atlético. Não sai daí!